Então vamos interagir um pouco sobre esse momento, né, dessa semana da Laudato Si, que a semana passada o Papa Francisco ele instituiu a semana da Laudato Si para celebrar os 5 anos dessa encíclica que ele escreveu, tá? A encíclica é uma carta, um documento do Papa que ele fez sobre a questão sobre o cuidado da casa comum, né? De uma maneira muito bonita, ele chama o planeta Terra, que a gente mora, essa grande bola bonita, cheia de vida, homens, animais, florestas, águas, né? Ventos e, como diz o canto das criaturas, todos os seres que vivem e respiram. O Papa Francisco, inspirado em São Francisco de Assis, ele louva a criação e colocou aqui, olha, Laudato Si, louvado sejas, né? Inspirado no canto das criaturas, louvado seja meu Senhor, né? Convidando a humanidade inteira. Ele não fez só para os católicos, né? Pela primeira vez um Papa escreve uma encíclica não para bispos e padres somente, mas para o mundo todo, para todas as pessoas de boa vontade. Então esse documento hoje completa 5 anos, tá? Então nosso papo vai ser sobre esse documento. Então você que está em casa, que eu não posso compartilhar a tela, que eu não aprendi a fazer isso ainda, mas por favor coloque sua opinião aí vamos compartilhando, tá certo? Ok? Vamos lá. Então esse documento, outro motivo para a gente estar celebrando hoje aqui, para estar com vocês batendo papo, é que a nossa diocese de Propriá hoje está celebrando 101 anos do primeiro bispo de Suzano, Dom José Brandão de Castro. Ele nasceu no dia 24 de maio de 1919. Tá? Hoje completaria 101 anos. Tá bom? Então a nossa diocese também reza por esse personagem que marcou a história do bairro São Francisco. Foi um pastor e um profeta do povo de Deus. Pastor porque cuidou do seu rebanho. Ouviu os clamores, cuidou do rebanho e emprestou a sua voz, o seu poder episcopal a serviço dos pobres da região do bairro São Francisco. Dom José Brandão de Castro. Pronto, é isso. E também hoje, né, é o dia da Ascensão do Senhor. Hoje começa a semana de oração pela unidade dos cristãos. Outro desafio, outro desejo dos cristãos que em Cristo buscam a unidade, a convivência fraterna pelo bem da humanidade. Tá bom? Então voltamos ao documento do Papa Francisco. Então vocês que estão me vendo, quem foi que já leu o documento? Quem tem noção do documento, por favor, escreva alguma coisa sobre ele. Qual é a sua opinião sobre ele, tá? Rafaela, o Padre Mário César, outros amigos. Olha, vão se expressando aí, sabe, digitando. Em outro momento a gente vai melhorando. Esse como é o primeiro, ainda estou no ABC, tá certo? O documento ele é dividido em 6 capítulos. Muito bom, tá? Ô Heraldo, muito prazer, viu? O primeiro capítulo, ele faz uma pergunta: o que está acontecendo com a nossa casa, com o nosso planeta? Então o Papa Francisco ele faz um levantamento da realidade do nosso planeta, dos povos, fala sobre a questão da poluição e mudanças climáticas, sobre a questão da água, sobre a perda da biodiversidade, sobre a deterioração da qualidade de vida e degradação social. Ele fala sobre a desigualdade planetária, a fraqueza das reações, a diversidade de opiniões. Tá? O primeiro capítulo ele trabalha na dimensão do ver. Ele, junto com assessores, não só católicos, mas inclusive de outras religiões, o Papa Francisco faz um diagnóstico da situação planetária. No capítulo 2, ele faz uma leitura a partir da fé. Os dados coletados, ele faz uma leitura a partir da fé. O Evangelho da Criação, a luz que a fé oferece.
A sabedoria das narrações bíblicas. O que a palavra de Deus nos diz sobre a criação? O mistério do universo, a mensagem de cada criatura na harmonia de toda a criação, uma comunhão universal, o destino comum dos bens, o olhar de Jesus sobre o planeta, sobre a criação. E ele busca não só na palavra de Deus, na Bíblia, mas também em outras religiões, ensinamentos lindos sobre o valor da vida, o valor da criação. É muito importante que vocês leiam esse documento. Quem não possui esse documento, olha, entre na internet, tá? Você encontra esse documento em PDF, gratuitamente, você pode baixar. É uma poesia, sabe? É um livro muito bonito. É atualíssimo. Passaram 5 anos. Mas é um livro de cabeceira. Ele está muito atual. No capítulo 3º, o Papa Francisco ele trabalha a questão da raiz humana da crise ecológica. Tá? Ele coloca a questão da tecnologia, criatividade e poder. A globalização do paradigma tecnocrático. A crise do antropocentrismo moderno e suas consequências. No capítulo 4º, ele trabalha, o título é Uma Teologia Integral. Ecologia ambiental, econômica e social, uma ecologia cultural, ecologia da vida cotidiana, o princípio do bem comum, a justiça intergeracional. Vamos lá. No capítulo 5º, ele oferece algumas linhas de orientação e ação. Tá? O diálogo sobre o meio ambiente na política internacional. O diálogo para as novas políticas nacionais e locais. Diálogo e transparência nos processos decisórios. Política e economia em diálogo para a plenitude humana. As religiões no diálogo com a ciência. Muito importante esse capítulo. No capítulo 6º, último, ele educação e espiritualidade ecológicas. Apontar para outro estilo de vida. E agora? Diante dessa realidade constatada pelo Papa, diante desse clamor pela vida do planeta, diante dessa leitura a partir da fé cristã e da fé de outras religiões, e agora, qual é o próximo passo? Como eu, cristão, no tempo de hoje, devo me comportar, devo reagir, devo me converter para ter novas práticas no tempo de hoje, ou interagir na sociedade para contribuir para as mudanças nesta nossa casa comum. Primeiro, apontar para outro estilo de vida. Segundo, educar para a aliança entre a humanidade e o ambiente. Terceiro, a conversão ecológica. Quarto, alegria e paz. Quinto, amor civil e político. Sexto, os sinais sacramentais e o descanso celebrativo. A trindade e a relação entre as criaturas. Oitavo, a rainha de toda a criação. E nono, para além do sol. E ele conclui a seguir com 2 orações. Uma oração pela nossa terra e uma oração cristã com a criação. Tá? Olha, várias pessoas estão interagindo, estão entrando aí comigo e eu vou fazer algumas citações para dizer que já entrou por aqui. O José Nilton Cagé, Ana Lúcia, lá do Rio Grande do Norte, seja bem-vinda, Ana Lúcia, tá? Quem está por aqui também? Olha, Antônio Roberto, Fazenda Bom Jesus do Iguape, São Paulo, Padre Antônio Roberto, grande abraço, Roberto, viu? Nosso irmão Roberto, faz bem, meu irmão. Viu? Padre Mário César por aí, Ana Soninho, Heraldo Galindo, grande abraço, Heraldo. Tiago Santana, grande abraço, Tiago, nosso seminarista, viu? Sônia Malaquias, grande abraço, Vinícius Reis, Josilene de São Francisco está por aqui, né? Nivânia Ramos, um grande abraço, Nivânia. E Debrando também está por aí. Maria Caçula, Josilene, pronto. Tá certo? Bom, sejam bem-vindos, viu? E por favor, quem leu o documento, se Cleide chegou também. Cleide Martins, grande abraço, Cleide.
e Marcos Lima, lá de São Cristóvão. Então, quem leu esse documento do Papa, publique sua impressão sobre o documento. Como é que você analisou, como é que essa relação do tempo de hoje? Bom, eu estou compartilhando com vocês um pouco a minha impressão, tá? É um documento muito bonito. Então, qual é a ideia central da encíclica? Começa com uma pergunta, né? Que tipo de mundo queremos deixar a quem vai nos suceder? As crianças que estão nascendo. O Papa começa com essa pergunta. Nós, cabelos brancos, né? Os políticos, os economistas, os empresários, a sociedade inteira, que tipo de mundo queremos deixar para uma geração que está chegando? Que tipo de casa? Com telhado descoberto? Com a parede caída? Sem água, sem esgoto? Sem vida digna para ganhar o sustento justo de cada dia? Com o abismo social? Bom, vamos lá. Ele introduz chamando a terra de irmã, usando o linguajar de Francisco de Assis. Né? A irmã terra clama contra o mal que lhe provocamos por causa do uso irresponsável e do abuso dos bens que Deus nela colocou. Nós, humanos, crescemos pensando que éramos seus proprietários e dominadores, autorizados a saqueá-la. Alguma novidade sobre isso? No seu cantinho aí, como é difícil, não é? Na nossa rua, a gente convenceu o povo a não sujar a rua. A gente cuidar do quintal. Coisa simples, né? As devastações das nossas florestas. Né? Tanto trabalhador pequeno, no seu roçado, não aguenta ver uma mata. E a devastação da Amazônia? Né? Há poucos dias, diz que em poucos meses, o que foi devastado da floresta amazônica corresponde a uma Porto Alegre. Tendo como... O que o ser humano não tem? A gente não conseguiu, ao longo de tantos anos, sensibilizar a humanidade para cuidar da criação. Mas o ser humano se tornou o pior predador da natureza. Eita, diacho, esse documento é bom, viu? Tem provocado muitas reflexões. Inclusive, eu conheço promotores, procuradores de justiça, pessoas envolvidas em secretarias de meio ambiente que já leram o documento. E trabalham com ele, viu? E tem eles, assim, na coleção dos livros importantes lá no seu escritório. Fico feliz com isso, né? Pois bem, o Papa se dirige a cada pessoa que habita neste planeta para entrar em diálogo com todas acerca da nossa casa comum, sobre a maneira como estamos construindo o futuro do planeta. A beleza do documento, o destinatário, repito, o Papa não foi clerical. Ele se comportou como um irmão da humanidade, repartindo sua preocupação com a humanidade. Então é um documento que pode ser estudado em qualquer canto do mundo, com qualquer categoria social, qualquer instância social. Tá? Então esse documento não é propriedade dos católicos para os católicos, não, ela é universal, tá? E nesse isolamento social, alguém já está colocando aí, para quem não tem as condições mínimas, é muito difícil fazer isolamento social. Não é fácil no barraco das favelas, nos becos, nas vilas, meu Deus do céu. Como fazer isso? Nas vilas onde tem 2, 3 banheiros para um montão de gente usar. Que tem um beco para entrar e para sair. Bom, São Francisco e o Papa Francisco, em São Francisco, o Papa Francisco encontra o exemplo por excelência do cuidado pelo que é frágil. O Papa diz no documento, olha, são inseparáveis a preocupação pela natureza, a justiça para com os pobres, o empenho na sociedade e a paz interior. Quer dizer, não há uma desvinculação do ser humano à natureza, ao seu redor, a preocupação com os pobres e a sua vida de oração.
O Papa combate aqui o certo abstracionismo, né? Umas orações ou buscas espiritualistas desvinculadas com a vida concreta, né? É como aquela pessoa que passa 3 horas, 4 horas diante do Santíssimo Sacramento e passa pelas ruas e não vê Jesus no pobre que está caído na calçada. Já viram isso, não já? Quem sabe, se você já passou por isso também. Cuidado, viu? Tá? Como aqueles que são grandes devotos em suas religiões, colocam as Bíblias debaixo de braço, mas não têm sensibilidade pela justiça e pelo direito dos pobres. Né? Não entendeu ainda a palavra de Deus. Tá? Não a postura do dominador, do consumidor ou do mero explorador. A consciência ecológica, diante do compromisso com a vida, né? Quando você compra um produto, né? O consumismo desenfreado, né? Ou colaborando com empresas que depredam com o meio ambiente. Você já parou alguma vez para perguntar, aquela empresa que produz o produto que você compra, como é que ela se comporta em relação ao empregado dela? Ou em relação a relação ao comportamento na política social, direito dos pobres? Né? O documento do Papa convida a relação de intimidade com tudo que existe. Aí são dois adjetivos bonitos aí, bonitos. Sobriedade e a solicitude. Fica dar juntos. Tá? Como no linguajar popular, temos que ser maneiros. É assim que o pessoal diz? Temos que ser maneiros. Né? E alegres na condução da vida, para que vivamos com dignidade, sem exageros, sem ismos. Vamos lá? E ele responde nesse documento: o desafio de proteger a nossa casa comum inclui a preocupação de unir toda a família humana na busca de desenvolvimento sustentável integral. Toda a família humana. Ele não restringe a reflexão, repito, ao grupo igreja católica, aos bastidores. Muito pelo contrário. Ele abre, ele bota, né, a problemática, a batata quente nas nossas mãos, na mão da humanidade. Precisamos dialogar. Precisamos unir toda a família humana. Precisamos abrir, escancarar as portas, as janelas, os meios de comunicações para buscarmos um desenvolvimento sustentável. Né? Para que o fim, que está muito próximo, possa demorar um pouco mais, para a gente ter a vida mais longa. Só para a gente não botar os pés no chão. Vamos aqui, o Rio São Francisco. Quem mora lá na Foz de São Francisco já percebeu que o mar já avançou aproximadamente 18 quilômetros sobre o Rio São Francisco. Você sabia disso? Lá no Amazonas, contaminação por óleo, por mercúrio. Quer dizer, vidas ameaçadas. O fim está chegando para essas populações. Então, mais do que nunca, é necessário que os povos se unam, né, para que tenhamos uma vida sustentável, para que a vida esteja acima da economia, né, economia genocida, tá certo? É importante que a gente, né, nesse documento tem alguns temas que são transversais, tá? Mas antes de seguir adiante, quero cumprimentar aqui Maria Silva, José Wellington, ele é José Wellington Fontes Nascimento, ele está aqui conosco também. Ele é coordenador do Movimento Quilombola de Sergipe e é membro do CONAC Nacional, tá? Quero cumprimentar também o colega Rosalvo Nogueira, nosso amigo lá de Aracaju. Obrigado, Rosalvo, pela presença, tá? Então, voltando aqui ao documento, né, tem alguns temas que são transversais. Tem vários temas. O primeiro, a relação íntima entre os pobres e a fragilidade do planeta. Há um dito popular que todo mundo conhece: quando a corda se arrebenta do lado do mais fraco, não é isso? Todo mundo sabe disso. A gente vai lá para a Rússia, né, para as bandas de lá, vocês lembram daquela história do Maaral? Né? Com investimento, pensando na produção, na grande economia, sustentabilidade, acabou com o mar.
acabou também com a sustentabilidade da maioria da população que vivia da pesca daquela região. O Rio São Francisco aqui, vocês lembram daquela polêmica, né, sobre a transposição do Rio São Francisco? Aí foram milhões e milhões de dinheiro para transposição e para fazer saneamento básico. Quanto projeto fraudulento. Quantos canos para saneamento que não passavam nem xixi. E os pobres ficaram a ver navios. E a grande denúncia era, existem projetos que dignificam a natureza e os povos da região. Mas perdemos para a dominação do capital, desse modelo econômico que acaba com tudo. Outro tema transversal, a convicção de que tudo está estreitamente interligado no mundo. Na minha casa tem um sapo. Vários sapos entram pela cozinha e saem pela porta da frente. Eu digo que é família de Joca. Eu chamo o sapo porque é da família de Joca, tá? Então, a família de Joca, eu me sinto em família com ele, porque ele entra, faz limpeza da minha casa, come os besouros, tá? Então, e assim é o planeta, não existe, né, como o Papa diz, tudo está estritamente interligado. Há uma interdependência da criação. Deus não fez nada a criação não foi feita por acaso. A criação é um ato de amor de Deus, não é para dizer assim, estou com vocês e vocês estão em mim. Então os animais, as plantas, tudo está interligado. Então a família de Jó é bem-vinda na minha casa. Não expulso não. Ele faz a limpeza, tá? A crítica do novo paradigma e das formas de poder que derivam da tecnologia. Bom, a nova tecnologia está formando um outro tipo de raça humana, não é? Bom, é um debate que vai longe. A convite a procurar, ele nos convida a procurar outras maneiras de entender a economia e o progresso. Essa crise, essa pandemia também está nos levando a isso, né? A rever muita coisa. O que é o progresso? Essa degradação aí é a eliminação dos pobres? Isso é progresso? Né? É eliminar, destruir as matas? Porque ali tem minério, tem petróleo? É acabar com os bens da natureza? Rever esse tipo. Que tipo de progresso é esse? O valor próprio de cada criatura. Aprofundar mais isso, tá? O sentido humano da ecologia. Até os anos 70, 80, havia uma visão ecológica, mais quando se falava em verde. Aí todo mundo dava vida pelos cágados, pelos peixes-boi, pelos passarinhos, mas pouco se falava na justiça e o direito dos pobres, né? Então esse documento, ele aprofunda com maturidade essa evolução que houve de ver a questão ecológica com a ecologia humana como um todo, né? E nessa casa nós não estamos sozinhos. Como diz o Papa, estamos interligados com toda a criação, tá? A necessidade de debates sinceros e honestos, né? Nessa conjuntura atual no Brasil, nos Estados Unidos, em vários países que tem malucos no poder, tá difícil criar diálogo, né, sobre isso, né? Para criar debates sinceros. O que o ministro do Meio Ambiente disse naquela reunião é uma desgraça. As atitudes concretas no Brasil sobre a questão ambiental estão legitimando o massacre, né? Acabar com as florestas, acabar com o minifúndio, acabar com as aldeias indígenas, acabar... Bom, o capital tem que ganhar espaço. Triste. Bom, outro tema transversal é a grave responsabilidade da política internacional e local. Vocês têm acompanhado vários embates internacionais entre governos em relação à Amazônia. Internamente, em cada país também existem debates fortes para defender pautas nesse sentido. Assim como nós brasileiros lutamos para defender causas ecológicas, né, de responsabilidade de vida digna no local, assim também cada país tem seus grupos organizados. Mas também a nível internacional, né, nós temos o Fórum Mundial, né, do Meio Ambiente, né,
né? O Fórum Social também cuida dessa parte, quer dizer, tantos organismos que existem preocupados com o bem viver, como diz a linguagem guarani. Temos que rever a grave responsabilidade da política internacional e local. A cultura do descarte. Tem coisa mais triste do que a gente está vendo agora com a pandemia, a Covid-19, o descarte dos pobres. 20 mil mortos. A Covid chegou. E chegou pelos ricos. São os dados, não está inventando nada. E vai chegando, e chegou nos meios populares. Março, abril, maio. Em 3 meses. Mais de 20 mil mortos no Brasil. Isso os oficiais. E os extra-oficiais? Chegou na minha família também. Eu já tenho irmão que já está contaminado. Né? E a estrutura de saúde não tem espaço para pobres. Né? Esse é o resultado desse modelo econômico, desse tipo de política que o Brasil votou e elegeu para que os pobres sejam objeto de descarte. Isso é fato. Na reunião ministerial ficou bem claro isso. Na linguagem, desculpa a expressão, dane-se os pobres. Isso é fato. Não é invenção nenhuma, por favor. Eu sou péssimo em matemática. Mas os números estão dizendo isso. Precisamos rever um novo estilo de vida, diz o Papa no documento. Tá? Eu quero também cumprimentar quem está chegando agora, o Breno. Tá? Breno de São Francisco. Ele diz que a pandemia coloca em evidências tudo que não foi feito em diversas áreas como saúde e educação, sob o discurso de progresso que nunca houve. É verdade, Bruno, viu? Tá vendo? Olha, a Ana Lúcia está dizendo que são 22 mil mortos. É verdade, Ana, viu? Triste. Bom, então esse é o documento do Papa Francisco, sabe? Como eu gostaria de ter outras pessoas nessa tela aqui para a gente conversar. Estou sozinho. Não se preocupe, não é que eu vou aprender para a gente dividir essa coisinha bonitinha aqui em 3, que eu já vi em outros por aí, sabe? Mas de adiante que eu pelejo, mas não passei na prova ainda não. Fiquei só no ABC. Tá certo? O Breno está dizendo, o Breno lá de São Francisco, meu afilhado, que as previsões mais otimistas para o Brasil davam uma estimativa de 44 mil mortos. Aí entra, qual a raça desses mortos? A categoria, com certeza, são os pobres. A maioria os pobres. Onde eles moram, onde é que eles estão. Dói, né? Oi, Marcos, de Riachão do Dantas. Seja bem-vindo, Marcos. Viu? É dolorido. Então, o documento do Papa Francisco, ele nos convida a rever nosso estilo de vida e a nos somar. Né? Eu moro no povoado São Miguel, município de Propriá. Aqui o pessoal vive do cultivo do arroz. Desde os anos... há séculos que eles vivem do arroz. Até 1970, essa região era dominada por 3 latifundiários. No final dos anos 60 e 68, por aí, chegou aqui um padre, Domingos Pudis, junto com um grupo de irmãs vicentinas, com o apoio do primeiro bispo. Eles sensibilizados com a questão dos povos aqui na região. Eles se uniram aos camponeses, promoveram uma organização, criaram uma cooperativa chamada Camurupim e lutaram pela reforma agrária. Compraram terras, fazendas, depois chegou a Codevasf, ampliou, enfim. Hoje o Baixo São Francisco, o norte de Sergipe, é cheia de minifúndios, quer dizer, área de reforma agrária, estimulada e apoiada pela Igreja Católica, pela nossa diocese de Propriá, pelo primeiro bispo, Dom José Brandão de Castro, por Dom José Palmeira Lessa, que foi nosso segundo bispo, por Dom Mário, que deu muito reforço à questão quilombola, e atualmente por Dom Vitor, que está chegando, está conhecendo a realidade também, não tem se negado a apoiar as lutas. Está verde, mas está chegando, tá? Pois bem, eu quero cumprimentar Maria Silva, do Recife, né?
Muito prazer, viu, Maria? Seja bem-vinda, tá? Ela disse que ela quer pedir por um colega de trabalho, tá? Me parece que foi contaminado pela Covid-19. Eu estou com o irmão também, Maria, viu? Meu irmão, branquinho também, eu recebi a notícia hoje que está contaminado, viu? Então, alguém mais quer se pronunciar, minha gente? Pois é, Sônia está dizendo que esse documento está completando 5 anos. Estamos vendo as reflexões do documento na realidade, viu? Então, o que está acontecendo com a nossa casa? No concreto, né? Vários exemplos saíram hoje, principalmente sobre a Covid-19, né? Mas temos vários exemplos também, né? Uma das preocupações do Papa Francisco é que este, ele diz assim, no primeiro capítulo, ele diz há um contraste entre a rapidez e constância das mudanças impostas pelo ritmo de vida atual e a lentidão natural da evolução biológica. A intervenção humana, orientada para o bem comum e para o desenvolvimento integral e sustentável. Aumento de imigrantes, é trágico, quer dizer. Esse modelo econômico que está aí, que impulsiona novas formas de tecnologia, são muito aceleradas. Né? Enquanto que a vida, como todo, né, sofre os impactos dessas mudanças. E várias espécies estão sumindo do planeta. Várias espécies de animais. E olha, a espécie humana também. Triste constatar isso, né? A raça humana também, os pobres estão sendo dizimados. Em várias partes do planeta. Né? A questão da busca por dias melhores tem estimulado a questão da migração. Quem é que não tem acompanhado a questão sul-norte, né? A fuga dos pobres da África para o norte, para a Europa. Gente da Ásia vindo para a Europa. Os embates políticos no continente europeu para não receber imigrantes. Né? Meu Deus do céu. E quantas atitudes xenofóbicas contra os imigrantes. Né? A palavra é essa, é? Entendeu? Pois bem, em relação à água, depredamos recursos naturais, a cultura do descarte, a degradação ambiental, né? Afetam sempre os mais frágeis do planeta. Os pobres sempre são arrebentados. Né? São os primeiros a sofrer os impactos, né, dessas mudanças climáticas, desse avanço tecnológico descartável. Né? É como diz o padre Soares, repetindo, os pobres sempre sofrem mais, não é verdade? Então, Francisco critica o modelo de desenvolvimento econômico pautado pelo mercado e centrado no consumo. Muitas vezes os trabalhadores não sabem, eu vou me referir ao pessoal do arroz aqui, porque nós convivemos com eles. Né? Depois que a Codevasf entrou, então o modelo econômico é pautado no uso de agrotóxicos. Antes da Codevasf, a produção era natural. Né? O Rio São Francisco, nos tempos da cheia, ele trazia o seu humo natural, né, de fertilização da terra. Com a Codevasf, tudo foi fechado, então a irrigação ela é mecânica. Né? Então tem os canais de irrigação e muitos insumos agrícolas, não sei quantos tipos de agrotóxicos. Um dia desse, Mauro Sibuski, ele disse que tinha em torno de 14 a 17 itens de material usado na produção do arroz aqui na região. Dói ou não dói? Diga. Né? E quantos anos, junto à nossa paróquia, com o movimento dos pequenos agricultores, a gente vem conversando aqui com o pessoal para, primeiro, para rever a questão do uso do agrotóxico. Segundo, quem está ganhando com isso? Sabe que são 3 ou 4 no máximo atravessadores podres de ricos que manipulam a venda
dessas porcarias aos agricultores. E eles detêm o controle da compra do arroz. Então, como ajudar então, esse debate, junto com o movimento dos pequenos agricultores, a gente vem trazendo isso à tona. Eu moro em São Miguel, mas a nossa paróquia ela envolve todos os povoados da Lagoa do Cotinguiba. Eu vou nominá-los: Soldeiro, Mussuípe, Santa Cruz, Alemanha, Boa Esperança, Pau da Marreca, Cacimbas, tá? Então, esses povoados que compõem a Lagoa da Cotinguiba, a gente tem trazido o debate e levando também para Pindoba, município também de Neópolis, mas não é da nossa paróquia. Mas o debate está lá também. Graças a Deus que já temos alguns sinais de reações de alguns agricultores que já estão mudando o seu estilo de vida. Por quê? Porque você produz, ganha dinheiro, mas o impacto na vida deles é real. Câncer, vários tipos de doenças surgem. E a gente tem que levantar esses dados e colocar nas mãos deles. Tudo bem, você vai ganhar dinheiro, você colocar veneno nas plantas, o mata-mato, por exemplo. E quantos de vocês vão parar no hospital? Então, tudo isso, né, a gente vai trocando ideias com os trabalhadores, com os camponeses, tá certo? Esse modelo econômico, ele produz matando. Ele gera renda matando. É o trabalhador, o diarista, é aquele que está lá na linha de frente da produção, ele ganha dinheiro morrendo. Morrendo com porcarias, com câncer, com diabetes, com, olha, tanta porcaria, eu não sei dizer os nomes não, viu? Mas tá aí. Então, qual é a preocupação? Então, o Papa coloca essa preocupação, não é? A preocupação pela vida. As exportações de algumas matérias-primas para satisfazer os mercados do norte industrializados produziram danos locais, como a contaminação com mercúrio na extração minerária do ouro ou com dióxido de enxofre na do cobre e a do cobre. Os resíduos industriais. Vamos aos fatos. Só para ilustrar aqui o documento do Papa. Quem lembra, um dia desse na Amazônia foi descoberto que uma empresa holandesa estava despejando uma porcaria lá no Rio do Pará. Né? E os casos lá de Mariana, em Minas Gerais, Brumadinho, o que quer dizer isso? Alguma novidade? Tem alguma novidade? Está aí. Sabe? O documento é muito realista, não é abstrato. Né? São um dos poucos documentos da igreja que a gente lê e entende. Tem outros que a gente lê coisa para inglês ver, né? Você lê, como é que você achou? Achei bonito, mas não entendi nada. Esse não, a gente vê que é direto. Em linguagem simples. O Papa denuncia a submissão da política à tecnologia e à finança. Né? Muitas vezes, as cúpulas mundiais perderam para os grupos econômicos. Os grupos econômicos ainda dominam os países. Mesmo aqueles que têm governos ou que tiveram governo de esquerda. Aqui no Brasil, por exemplo, o governo Lula ganhou a eleição. Dilma ganhou a eleição. Os seus governos, mas nós perdemos a transposição para as grandes empresas. Nós perdemos Belo Monte para as grandes empresas. Nós perdemos o embate contra as construções faraônicas das arenas esportivas. O povo se levantou, mas perdemos para os grupos econômicos, mesmo os governos de esquerda. Dói ou não dói? Então, o poder econômico, hegemônico, dominante, ele, infelizmente, domina o mundo. Tem o controle na mão. O fato de estar na política não quer dizer que tem... Agora, com esses governos que a gente tem agora, Trump nos Estados Unidos e o nosso aqui, eles têm na mão o poder político e o econômico, porque ele representa exatamente o jeito de fazer política no momento atual. Alguma novidade? Então, a vida no planeta está refém desse modelo econômico. Né? E vários líderes pelo mundo afora estão sendo assassinados por reagir a isso. Líderes tribais porque estão protegendo suas terras indígenas. Líderes, referências de movimentos ambientais do norte,
do Sul também. Quantas vidas foram embora? Chico Mendes é um ícone. Mas depois de Chico Mendes, vários outros também perderam suas vidas. Tá? Porque bateram de frente aos governos da época contra a dizimação. Lá, aqui na nossa diocese de Propriá, vamos a Brejo Grande, lá fora do Rio São Francisco, o embate entre os produtores de camarões que invadiram o território quilombola, que está quase terminando a demarcação. Falta um capítulo só. Mas esse governo atual disse que não libera a terra nem para índios nem para negros, nem para sem terra. Então os produtores de camarões, estimulados pelos políticos da região, pelos ricaços da região, ocuparam o território do Brejo Grande. Aí o uso de venenos, olha, é uma desgraceira. Sem falar do enfrentamento que tem em vários assentamentos, onde várias lideranças, mesmo sendo dos movimentos agrários, se perverteram, né, por propinas. É lamentável isso. Então o poder econômico mexe no bolso. Até na igreja também, a gente sabe que é como diz o Padre Soares, está dizendo aqui, a vida do planeta está refém desse modelo econômico. É verdade. Até na igreja. O Papa Francisco, ele está com mais ou menos uns 30% de padres e bispos contra ele. Porque para eles, o Papa é comunista. Né? Essa é a conversa. Ninguém mais vê profeta hoje. Tudo é comunista, tudo é comunista. Que visão míope da vida é essa? Não conhece o Evangelho, não? Que desgraça. Pois é, o documento constata que faltam lideranças que tracem caminhos que assegurem a proteção dos ecossistemas. Cresce uma ecologia superficial ou aparente. Né? Eu quero cumprimentar aqui Isaltina, Maria Isaltina, que é do Quilombo, território quilombola do Brejão dos Negros. Isaltina, seja bem-vinda, viu? Os quilombos hoje estamos sentindo todo o custo com esse desgoverno. Nossos manguezais estão sendo desmatados sem controle para caçinocultura. Está aí, está confirmando o que eu estou dizendo. Tá certo? A vida do planeta está refém desse modelo econômico, diz o Padre José Soares. É verdade. Então o documento não é abstrato, repito. Tá? Infelizmente. Então, você tomar partido pela vida, você se torna um opositor natural a todos aqueles que querem ganhar da vida às custas da morte dos outros. Não importa quanto custa. Né? As lutas são diárias. Essa é a catequese mais difícil para as religiões, visto que a cultura religiosa ela pouco tem dificuldade de descer ao concreto da vida. Porque muita gente busca a religião como suspiro e não como compromisso de vida, como Jesus foi. Jesus era um homem altamente religioso. Ele rezava, ele tinha momentos de oração com o Pai. Mas era oração e vida. Ele estava com o Pai e estava com os pobres. E os ajudando a se libertar. E os libertava da miséria, das mazelas da vida, não é? Pois bem, precisamos sair da superficialidade e da aparência. É um desafio, repito. Olha, a internet está indo e vindo, viu? Tenha paciência aí que é aqui em casa, tá? Então qual é o papel da igreja? Pergunta o documento, né? Diante disso, qual é o papel da igreja católica? Ela tem receita para isso? Diz o Papa, ela não tem motivo para propor uma palavra definitiva e entende que deve escutar e promover um debate honesto entre os cientistas, respeitando a diversidade de opiniões. O Padre Soares está aqui, acompanhando, ele é testemunha de que em Sergipe, a Igreja Católica foi a primeira, os bispos de Sergipe foram os primeiros, eu acho do Brasil inclusive, a se debruçarem sobre esse documento do Papa Francisco. Em 2015, vários cursos do clero nós tivemos aprofundando esse documento e tirando encaminhamentos. E o debate foi feito com gente de estudo. Quer dizer, pegamos o documento na mão,
buscamos amigos, cientistas, que entendem da questão ecológica, a questão hidrográfica, para nos oferecerem dados, e as dioceses tiraram encaminhamentos. Agora eu pergunto a vocês, é fácil descer na prática? Não é não, tá? Mas é bom que vocês saibam que a igreja, na sua dimensão profética, ela vem trabalhando isso, não na diocese de propriedade, não é de hoje. E Debrando, que está acompanhando, sabe disso. A preocupação com a vida nesta região do Baixo São Francisco levou muita gente a se organizar, na defesa não só da terra e da água, mas outras preocupações. Eu quero lembrar aqui dois cabras, três, que desde os anos 70 tem a temática da ecologia, no sentido mais amplo da palavra. Eu quero lembrar aqui Manuel Dionísio da Cruz, lá de Poço Redondo, que foi assassinado em São Francisco, um companheiro da gente. Era apaixonado pelas caatingas, grande historiador e defensor de reforma agrária autossustentável, sem destruição das matas. Ele perdeu essa guerra. Né? Quero lembrar também o padre Gregório, nosso padre Gregório, que foi pároco de Nossa Senhora da Glória. Não é? Ele, desde os anos 70, quando ele foi morar na Nossa Senhora da Glória, ele distribuía plantas por todas as... Ele foi pároco de Nossa Senhora da Glória, Monte Alegre, Poço Redondo e Canindé. Eu não sei das contas de quantas árvores, quantas mudas ele distribuiu. Distribuía filtros, para a questão da saúde pública, a questão da água potável, tratamento da água, e distribuiu também plantas. Isso nos anos 70. Tem um povoado lá em Nossa Senhora da Glória, indo em direção a Monte Alegre de Sergipe, chamado, o pessoal chama da Vila dos Padres. Na verdade é Vila do Padre, porque foi o padre Gregório que comprou uma fazenda, encheu de algaroba, de plantas do sertão, e distribuiu até com os pobres. Então, essa sensibilidade com a vida humana, na sua completude, faz parte da dimensão profética da igreja no Brasil. Tá certo? De modo especial em nossa diocese. Tá certo? Como diz o Papa Francisco, o certo é que o atual sistema mundial é insustentável. Não vai dar muito tempo, do jeito que vamos, esse barco não vai continuar navegando, não. Tá difícil, tá dolorido. Olha, são três elementos que articulam a reflexão do documento. Nesse documento do Papa Francisco tem três elementos que articulam a reflexão que são interessantes. Primeiro, a dignidade de cada pessoa humana. Segundo, a pessoa em relação com Deus, com o próximo e com a Terra, com o planeta Terra. Essas três dimensões. Eu, Deus, o próximo. Eu, Deus, o próximo e o planeta. Somos quatro, né? Essa interligação. Essa convivência comum. Não separada, mas esse amor possuído, no sentido de que ele está comigo, eu estou com ele. Estamos juntos nessa. Eu e o próximo somos um, eu e Deus somos um, eu e a terra somos um. Unidade, tá? Quero cumprimentar aqui Tiago Santana. Ele diz assim: o amor pela casa comum é uma graça concedida aos que compreendem a descentralização do culto. Isto é, além dos formalismos, compreender o cenário essencial e geográfico, como espaços celebrativos. A gestualidade de Jesus não ficou restrita ao templo. Valeu, Tiago. Né? Quero cumprimentar também o padre Soares. Ele disse: se na catequese não tocar na questão ambiental, ela vai fracassar. É uma catequese capenga. O Rivaldo Nascimento. Obrigado, Rivaldo, pela presença. Voltando aos três elementos que articulam a reflexão. Primeiro, a dignidade da pessoa humana, a pessoa em relação a Deus, ao próximo e ao planeta, e o valor intrínseco de cada criatura. Né? Como eu dizia em relação à família de Joca, né? Os sapos que habitam aqui na minha casa. A garagem de casa está cheia de sapinhos. Eu quero descobrir quem é o pai, de pegar aquele sem vergonha, que caiu fora e deixou o sapinho na minha garagem. Pode correr dessa? Eu, hein? Oi, Terezinha. Um abraço, viu? Muito oportuno abordar essa questão, não só para divulgar esse documento papal, como para denunciar situações que você vivencia
Obrigado, viu, Terezinha, por estar participando desse momento. Como eu gostaria de ter outra tela aqui, minha gente, mas tenha paciência que um dia a gente vai abrir outras telas, viu? Tá bom. Andando, fazendo uma viagem bíblica, nós vamos lá no capítulo 1, versículo 28 do livro do Gênesis. Né? Você lembra que está escrito lá? Dominar a terra. A palavra dominar veio de uma forma negativa ao longo da história, não é? De execrar o outro, de estar sobre o outro, estar em sentir-se superior aos outros. Então o ser humano criou essa arrogância do Todo-Poderoso sobre a criação. O Papa Francisco, ele busca outro significado, né, para dominar. Outros conceitos, um conceito mais cheio de vida. Dominar no sentido de proteger, de cuidar, de preservar, de velar a vida. Tá? Dá para entender isso aí? Não ao antropocentrismo desordenado. É o homem que está acabando com tudo, né? Aqui de manhã cedo, quando eu vejo o trabalhador indo com um latão atrás para matar o mato com veneno, como dói aquilo. Tem deles que nem olham para mim, porque eles sabem que eu reclamo. Ele está matando o mato e ele está se contaminando também. E o veneno que matou aquele mato, tá? E o veneno que matou aquele mato desce para os riachos, para as lagoas e vem parar no busto da gente depois no arroz, não é? Quero cumprimentar aqui Edélcio, meu querido lá de São Paulo, né? Filho na fé. Um beijo, Edélcio, viu? Pois é, minha gente, tudo é criação e não natureza. Tudo merece reverência e não tanto análise, domínio, submissão. Tudo merece contemplação. Tudo merece a nossa gratidão. Agradecer ao feijão por ele morrer por nós. Aos animais que a gente abate para o nosso sustento. Né? Todo o universo material é uma linguagem de amor, do amor de Deus, do seu carinho sem medida por nós. O solo, a água, as montanhas, tudo é carícia de Deus, diz o Papa Francisco. Veja que expressão bonita. Tá? Pois bem, quando nos damos conta do reflexo de Deus em tudo que existe, o coração experimenta o desejo de adorar o Senhor por todas as suas criaturas. E juntamente com elas, como se vê nesse gracioso canto de São Francisco de Assis. Somos criados pelo mesmo Pai. Formamos uma espécie de família universal. Uma comunhão sublime que nos impele a um respeito sagrado, amoroso e humilde. Tá? Nesse caso, os bispos do Brasil, citado no documento. O Papa lembrou dos bispos do Brasil. Os bispos do Brasil sublinharam que toda a natureza, além de manifestar Deus, é lugar da sua presença. Quantas vezes você para, né, no fundo da sua casa e fica contemplando a natureza, né? Do fundo do seu quintal. Aliás, quem tem quintal. Quem mora nos apartamentos em Aracaju, que olha para o rio Sergipe, fedendo que só. Né, o esgoto a céu aberto. Mas quando ele está numa boa, está cheio, que aquele mau cheiro vai embora, a natureza bonita, diga isso, né? E você vê a Deus ali, você sente a presença do Criador ali, tá? É lindo demais. Então, em cada criatura habita o seu espírito vivificante, que nos chama a um relacionamento com Ele. Se Ele toca a você nesse sentimento de pertença à natureza, em que Deus é com você, há o convite também de comprometer-se com Deus no cuidado com a natureza. Tá? Glaudemir Silva. Oi, Pinto. Seja bem-vindo, viu? Se fala muito do céu e pouco na vida, na terra e do meio ambiente. Grande abraço, meu irmão. Tá? Falar de antropologia ecológica deve causar indignação e perplexidade às enormes desigualdades que existem entre nós, porque continuamos a tolerar que alguns se considerem mais dignos do que os outros.
Deus criou o mundo para todos, sem excluir nem privilegiar ninguém. Que demora é essa da gente entender isso? Né? Porque o abismo social é crescente. Vocês lembram daquela passagem do rico Lázaro? Do rico e do pobre Lázaro? Eu gosto muito daquela leitura. Tá? E tem um personagem ali que pouca gente fala, que é o cachorro, que lambia as filhas de Lázaro. O cachorro era mais caridoso do que o rico. Dê uma lida lá, tá? Pois é. Tem ricos que não são nem como o cachorro que lambia as filhas de Lázaro. Não tem sensibilidade com as dores dos outros. Então esse modelo econômico, ele estimula a riqueza, o saco de quem tem mais. E empobrece cada vez mais os pequenos. Tá? E produz mais mortes. O João Alves que o diga. Dobrou o número de cancerígenos, dobrou o número de pessoas diabéticas. E assim vai. Né? Eu quero cumprimentar aqui Delbrando Maia, onde ele diz que a situação da Amazônia é um triste paradigma do que está acontecendo em muitas partes do planeta. Uma mentalidade cega e destruidora que favorece o lucro à justiça. Coloca em evidência a conduta predatória com a qual o homem se relaciona com a natureza. Por que o rico vale mais que o pobre? Pergunta o documento. Deus do céu. No terceiro capítulo, a raiz humana da crise ecológica. O Papa analisa e critica o paradigma tecnocrático dominante e o lugar que ocupa nele o ser humano e sua ação no mundo. Tá? Pois é. É um poder tremendo nas mãos de quem e a serviço de quem está tanto poder. Né? O crescimento tecnológico não foi acompanhado por um desenvolvimento humano integral e cuidado com a criação. Essa questão da tecnologia, né, desenvolvimento tecnológico, ele é tão antigo. Nos anos 60, o Dom Brandão de Castro, primeiro bispo, ele escreveu um artigo sobre a questão do progresso, da ciência, que pode-se dizer também o progresso tecnológico da época, e o desenvolvimento humano. Ele diz assim, se não vai junto, se o progresso não é para incluir, então não é progresso. Se a tecnologia não é para incluir, então ela não vem para o bem, ela vem para o mal. Tá? O Papa aponta também para o problema fundamental. Tá? O modo como realmente a humanidade assumiu a tecnologia e o seu desenvolvimento, juntamente com o paradigma homogêneo e unidimensional, isto é, a outra criatura é para ser possuída, dominada e transformada ao gosto do poder. Vocês entenderam isso? O desenvolvimento tecnológico é para ter o outro como sob controle. Cada vez que se avança, né, é ter o outro sob controle. É mentira a disponibilidade infinita dos bens do planeta. O planeta, né? Eu vou me levantar um pouquinho que eu vou acender aqui a lâmpada, viu? Para clarear um pouco mais o ambiente, tá? Não sei se alterou muito, mas, viu? Os bens da natureza são finitos. O planeta está sendo espremido. Por quem? Pelos pobres não. Né? O mercado por si mesmo não garante o desenvolvimento humano integral nem a inclusão social. Né? Meu Deus, olha, muita coisa, senão a gente vai passar outras horas aqui. Viu? Já temos 1 hora e 10 minutos, minha gente. Ixi, Maria. Eu vou dar um passo adiante, viu? A cultura ecológica, hoje necessária, deve ser um olhar diferente, um pensamento, uma política, um programa educativo, um estilo de vida e uma espiritualidade que oponham resistência ao avanço do paradigma tecnocrático. Né? Esse embate, né, de uma catequese mais ampla, mais, como diz o Padre Soares, eu, como colaborador de Deus, nos cuidar com a natureza. Muitas vezes a catequese é meramente doutrinária, moralista e excludente. E não ajuda com que os cristãos, o jovem, a criança, esteja sintonizado com o ambiente que ele está.
uma catequese libertadora, como Jesus no seu tempo, né? Onde Jesus chamava a atenção por aquele que era excluído, ao leproso. Vamos lembrar da irmã Dulce, tá? Tá vendo aquele cartaz lá atrás de mim? Deixa eu ver, ali, isso. Pronto, espera aí. Pronto, aquele cartaz ali, ó. O cartaz da campanha da fraternidade deste ano, a irmã Dulce, né? A igreja nos convida, diante do clamor humano, a ver, a reagir, a nos comprometer. Tá? Isso é evangelho puro. Como diz Sérgio Doyers, o meu amigo aí, lá da Unicato, falar de Jesus, ser igreja, sem ter compromisso concreto com os pobres, isso é cinismo. Né? Concorda? Não tem nada a ver com o evangelho. Tá certo? Quando não se reconhece a importância de um pobre, de um embrião humano, de uma pessoa com deficiência, dificilmente se saberá escutar os gritos da própria natureza. Então, os clamores daqueles ameaçados ter a vida ameaçada, desde o embrião humano, do ventre materno. Aí está a questão do aborto, tá? É outra polêmica na sociedade, tanto da esquerda como da direita. Mas a vida como um todo. Se a gente não consegue ouvir os gritos da natureza, a natureza, desde a sua semente, a gente se comporta com aquele que nos destrói. Tá? Então a gente bate de frente com os poderosos e na prática a gente repete o mesmo. Sai chutando tudo, sai pisando tudo, sai excluindo tudo e todos. Tá? Francisco ele caracteriza essa situação como esquizofrenia permanente, que se estende da exaltação tecnocrática, que não reconhece aos outros seres um valor próprio, até a reação de negar qualquer valor peculiar ao ser humano. Meu Deus do céu, quanta indiferença. Aí entra a questão de diferença. O relativismo prático, né, impõe o pensamento segundo o qual tudo que não serve aos próprios interesses imediatos se torna irrelevante. Mas eu queria voltar à questão da indiferença. Você lembra quando começaram a aparecer Facebook, Instagram, fotos? Então, muita gente tirando foto da miséria alheia para se aparecer. Não que a pessoa que estivesse sofrendo o tocasse na vida dele. Indiferença em relação ao sofrimento. Você sai atropelando. Né? A dor dos outros não lhe comove. Né? Então o grito dos pobres chega até Deus. Mas você, como cristão, sente esse clamor também, como filho de Deus? Você é tocado por isso? Né? Tá certo? Isso é forte. Célia, um grande abraço, viu, querida? Se não há verdades objetivas nem princípios estáveis, fora da satisfação das aspirações próprias e das necessidades imediatas, que limites pode haver para o tráfico de seres humanos? A criminalidade organizada, o narcotráfico, o comércio de diamantes ensanguentados e de pele de animais com via de extinção? É a mesma lógica que comanda todos esses problemas. Tá? Repito, a vida que se dando, o que importa é dinheiro. Certo? Então, no capítulo 4, a questão da ecologia integral, né? Ela estuda as relações entre os organismos vivos e o meio ambiente onde se desenvolvem. Tudo está intimamente relacionado, interligado. Tá? A proposta da ecologia integral se apresenta como ecologia ambiental, econômica, social e cultural. Esses 4 lados. Ambiental, econômica, social e cultural. É o que o Papa chama de ecologia integral. Né? A imposição de um estilo hegemônico de vida ligado a um modo de produção pode ser tão nocivo como a alteração dos ecossistemas. Né? A questão quilombolas, povos indígenas, barragens, né? As agressões de Brumadinho, dos cassinocultores na Foz do São Francisco, né? Os lixões a céu aberto, estão mudando os ecossistemas. Tá?
O Papa fala do princípio da justiça intergeneracional, que engloba todas as gerações futuras. Não podemos excluir os que virão depois de nós. Que herança a gente está deixando para a geração que vem aí? A terra nos é dada. Não podemos pensar apenas a partir de um critério utilitarista de eficiência e produtividade para o lucro individual. Ela pertence também àqueles que hão de vir. Tá? Bom, o documento, no capítulo 5º, oferece algumas linhas de orientação e ação. Tá? Vamos lá. Ele, em relação ao número 164, o planeta como pátria e a humanidade como povo que habitam uma casa comum. Isso é, não podemos entender só eu aqui em São Miguel, só você em Aracaju, só você, as missionárias de Jesus Meio dos Pobres lá em Poço Redondo, só você na Paraíba, só você lá, seja onde for. Não, você faz parte do todo também. Nós estamos no todo. Então temos que pensar num projeto comum. Ações locais que tenham implicações globais e vice-versa. Copiar ações globais com implicações locais para o bem comum. Trata-se de construir um projeto comum a partir de um consenso mundial em torno do modelo de desenvolvimento integral e sustentável e do uso preferencial das energias renováveis. Falando nisso, Trump já caiu fora, né, do Fórum do Meio Ambiente, porque mexia com os interesses econômicos dos Estados Unidos. O planeta que se dane. Dói, né? Então, trata-se primeiramente de uma decisão ética, padrões reguladores globais e instituições internacionais mais fortes. Então, o embate está aí, com os organismos internacionais. Mas façamos nós a nossa parte aqui, onde nós estamos, tá certo? É indispensável que a política e a economia se coloquem decididamente a serviço da vida, especialmente da vida humana. A política não deve submeter-se à economia, e essa não deve submeter-se aos ditames, a paradigma eficientista da tecnologia. Veja que a pandemia ela avançou muito nos países onde os governos colocaram a economia em primeiro lugar. Assim aconteceu numa boa parte da Itália, geralmente diferentes no norte da Itália. Aqui no Brasil aconteceu porque o governo federal não tomou posição, não piorou por causa dos estaduais que tomaram posição. Assim também nos Estados Unidos. Né? Dizem estudiosos que lá nos Estados Unidos poderia ter evitado 20 mil mortes no começo, mas o governo quis ganhar dinheiro, primeiro capital. Né? Pois é, vamos lá. O Papa sugere nesse documento uma coisa horrível para os gananciosos. O Papa fala até de um decréscimo de crescimento e consumo, como possível sinal de progresso e desenvolvimento. Né? Um desenvolvimento tecnológico que não deixa um mundo melhor e uma qualidade de vida integralmente superior não se pode considerar progresso. Tem que dar uma freada nisso. Pois é, a pandemia obrigou a frear. Ou freia ou se dana. Quantos vídeos por aí que os animais estão passeando nas cidades? Né, que os matos estão crescendo. A natureza brotando. Né? E outros vídeos engraçados que, que as pessoas publicam, um dia desses mandaram publicado nas redes aí, os cachorros tirando onda da cara da gente. Um dizia para o outro, um cachorro dizia para o outro, ô meu amigo, o que é que os seres humanos estão fazendo com a focinheira? Será que eles estão tristes? Tá vendo? Olha aí. Estão para nós? Pois é. Temos que pensar no mutirão global. Né? A gravidade da crise ecológica obriga-nos a todos a pensar no bem comum e a prosseguir pelo caminho do diálogo, que requer paciência, assédio e generosidade. Desculpa a expressão, viu? Haja saco. Haja paciência. Haja fôlego. Tem horas, minha gente, que dá uma tristeza. Imagina você que é militante, né? Em comunidades. Como a cultura essa nova cultura da vida demora a cair a ficha, né, do povão. Mas toca o coração de muita gente. Mas a reação dos grandes, como é difícil.
não é a questão da pandemia, com toda a gravidade, o povo não cai, não se dá conta de que ele pode colaborar mais. Não podemos esperar também só dos governos. A nossa cultura virou uma cultura genocida. Como é que a gente vê a morte à nossa frente e a gente não reage? O respeito à vida é de recuar. A questão do isolamento social. Né? Em Sergipe tem os índices mais baixos, né, de isolamento social. É lamentável isso. É cultural também. O não valorizar a vida. Né? É um fiasco da catequese. Em que nós temos culpa disso? Tá bom. No capítulo 6º, último, fala sobre educação e espiritualidades ecológicas. Né? O Papa disse, antes de tudo, é a humanidade que precisa mudar. Ó, tocou exatamente no que eu acabei de falar. Antes de tudo, precisamos mudar. Eu e você. Tá? Falta a consciência de uma origem comum, de uma recíproca pertença e de um futuro partilhado por todos. As pessoas acham engraçado que quando chega aqui na minha casa e diz, olha, quando vem um sapo, né? Fica com medo de dizer, respeito e joca, faz parte da minha família. Tá vendo? Não é franciscano isso? Não é jesuânico, é bíblico isso. Toda a criação nos irmana. Francisco de Assis, nosso irmão, nossas irmãs, irmã Lua, irmão Sol, irmão Sapo, e aí vai. Né? Claudemir diz isso. A pandemia ajudou a humanidade a ver que não pode sobreviver sem o outro e sem a natureza. É verdade. Quem não fizer a revisão de vida, está perdendo tempo. Esse é um momento crucial, um retiro forçado. Né? Transforma esse isolamento social como uma revisão de vida. Um refazimento de vida. Essa consciência basilar permitirá o desenvolvimento de novas convicções, atitudes e estilos de vida. Né? Foi preciso a gente ser pressionado pela pandemia, a gente rever a nossa vida. Concordo, viu, Claudemir? É por aí. É preciso tomar a direção de outro estilo de vida. A obsessão por um estilo de vida consumista, sobretudo quando poucos têm possibilidade de o manter, só poderá provocar violência e destruição recíproca. É o que nós temos hoje. Em Sergipe nós não temos 4% de matas mais. Acabou-se. Destruíram tudo. No estado de Sergipe não chega a 4% de matas, de florestas. Mananciais inteiros foram desmatados por grandes indústrias da cana e também de pequenos e médios agricultores. Garanto o espaço esse por pressão legal. Mas a destruição, né? Nós temos poucos mananciais de água potável, de proteção ambiental. O modelo econômico ajudou isso, estimulou isso. Muitas vezes, é bom que vocês saibam que os bancos emprestavam dinheiro sob condições de criar isso ou aquilo, conforme o controle deles. Tá? Pois bem, pode-se necessitar de pouco e viver muito. Para a gente viver bem, não precisa de muito, minha gente. Tá? Precisamos romper com a consciência isolada. E a autorreferencialidade é a raiz que possibilita todo o cuidado dos outros do meio ambiente. Tá certo? Então pensemos, diz o Papa Francisco, pensemos sobre qual é o impacto das minhas atitudes. Olha, nesses 6 anos que estou aqui em São Miguel, o povo daqui de São Miguel sabe quantas vezes eu fui no canal de irrigação que passa aqui atrás do povoado. Está lá cheio de lixo. Meu Deus do céu. E pessoas de todo tipo, de todas as categorias jogam lixo lá. E passa lixeiro 2 vezes por semana no povoado. Diga. Tá certo? A aliança entre a humanidade e o meio ambiente é um dos objetivos da educação ecológica e se traduz em novos hábitos. O Papa propõe mudança nos estilos de vida, quebrando a lógica da violência, da exploração e do egoísmo. Tá? Devemos viver a vocação de guardiões da obra da natureza. Perdão, viver a vocação de guardiães, corrigindo a palavra, da obra de Deus, não é algo de opcional nem um aspecto secundário da experiência cristã.
mas parte essencial de uma existência virtuosa. Pelo batismo, pelo sacramento do batismo, nós aprendemos que nós fazemos parte da família de Deus. E a gente aprende também que nós somos colaboradores de Deus. Então, é essencial do cristão a emprestar sua vida a Deus para cuidar daquilo que Ele nos ofereceu, que é a criação. A cuidar dela. Não tem como você desvincular essa relação da minha fé com o meu Criador, com a criatura, com o ambiente que eu vivo. Tá? Então precisamos pensar numa qualidade de vida mais simples. A felicidade de limitar algumas necessidades, a sobriedade e a humildade são sinais de espiritualidade. Sobriedade e humildade. Viver o dia a dia em harmonia. Abrirmos ao amor responsável universal. Aí o Papa diz, vale a pena ser bons e honestos. Para muita gente que tem discursos pragmáticos, extremistas, né? Bondade e honestidade são discursos abstratos. Né? Então vamos buscar a essência da vida. Simplicidade, sobriedade, humildade. Nos dignifica, nos faz humanos, tá? E aí, você vai encontrar no final do documento, para concluir, minha gente, Virgem Maria, olha, 1h30 já, viu? Eu vou fazer uma oração para a gente concluir, tá bom? Aliás, bom, o que eu tenho de falar sobre o documento era mais ou menos isso. Desculpe esse falatório todo, mas fique à vontade para exprimir a sua despedida que eu já vou encerrando, tá bom? Está bom por aqui, tá bom? E na última página tem duas orações, uma oração pela terra e outra pela criação. Vou procurar mais curtinha, viu? Tá? Para não prolongar muito. A oração é a seguinte, bonita, linda. Deus onipotente, que estais presente em todo o universo, e na mais pequenina das vossas criaturas. Vós que envolveis com a vossa ternura tudo que existe, derramai em nós a força do vosso amor, para cuidarmos da vida e da beleza, e nos dai-nos de paz, para que vivamos como irmãos e irmãs sem prejudicar ninguém. Ó Deus dos pobres, ajudai-nos a resgatar os abandonados e esquecidos desta terra, que valem tanto aos vossos olhos. Curai a nossa vida, para que protejamos o mundo e não depredemos, para que semeemos beleza e não poluição nem destruição. Tocai os corações daqueles que buscam apenas benefícios, à custa dos pobres da terra. Ensinar-nos a descobrir o valor de cada coisa, a contemplar com encanto, a reconhecer que estamos profundamente unidos com todas as criaturas, no nosso caminho para a vossa luz infinita. Obrigado porque estáis conosco todos os dias. Sustentai-nos, por favor, na nossa luta pela justiça, o amor e a paz. Amém. Leia. Baixe o PDF e curta esse documento. Tá certo? Um grande abraço. Fique com Deus, viu? Coloque aí suas reações para nós irmos nos despedindo. Fique com Deus, viu?